Com'è?
Boa tarde, pessoal. Eu sou Giuseppe Santanchè, da Purcon Química. Temos o prazer de inaugurar a primeira live da Purcon aqui no nosso canal. Nós vamos falar sobre poliureia e apresentar não só o nosso produto, como um projeto que a gente tem com a DuroShield e os nossos parceiros. As soluções em poliureia e algumas soluções também para a construção civil. Está aqui comigo, aqui no Terapark de Jundiaí, o Mário Pastore, que é o sócio da DuroShield, e o Hamilton Nogueira, que é o nosso técnico especialista da Purcon em poliureia. A gente vai fazer uma breve apresentação da Purcon Química, para quem não conhece, e também vai falar um pouco dos produtos e das soluções em poliureia. Vocês fiquem à vontade para fazer os comentários através dos comentários do YouTube. As perguntas que vocês tenham podem fazer por esse canal. No final da apresentação a gente vai responder essas perguntas aqui no bate-papo final. Vamos fazer uma apresentação, as apresentações, e depois voltamos aqui com o bate-papo, inclusive com os nossos clientes parceiros. Para quem não conhece Purcon Química, a Purcon Química é uma casa de sistema independente, é a maior casa de sistema da América Latina focada em poliuretanos, né? Somos os maiores da América Latina, exportamos para 17 países e temos uma proposta de valor de aumentar o consumo per capita de poliuretano. A Purcon tem soluções em todos os mercados onde está o poliuretano e todas as aplicações envolvendo construção civil, metalúrgica, automotiva, moveleira. E hoje a gente vai falar da poliureia. Dentro do nosso centro de pesquisa, o CIP, nós temos toda a estrutura para desenvolvimento e homologação de qualquer produto. Temos um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, o primeiro da América Latina, onde temos todas as máquinas e laboratórios de testes físicos para fazer a apresentação de qualquer tecnologia. Apesar de sermos uma indústria química, a proposta de valor é dar solução para o cliente final. O que é o poliuretano? O poliuretano é da família dos plásticos, ele representa 7% do mercado mundial de plástico, onde no Brasil ele tem um consumo per capita abaixo de 2 quilos por habitante. Dentro do poliuretano, dos plásticos, temos os termoplásticos, o poliuretano é um termofixo. Aí estão as espumas flexíveis, espumas rígidas, elastômeros, adesivos, poliisocianato e o rim. Dentro dos elastômeros, a gente tem os elastômeros em poliuretano e a poliureia. Elas são elastômeros que uma reação de polióis com poliaminas, né? O que é a poliureia? A poliureia é um revestimento aplicado por projeção hot spray e que tem entre as suas principais vantagens ser uma membrana monolítica, ter 0% de VOC, não emite nenhum volátil, de alta produtividade, um impermeabilizante e protege qualquer superfície contra desgaste e corrosão. A família da Purcon chama Elaspur. A Elaspur é a família dos elastômeros, onde temos as famílias das poliureias, que são as híbridas, as puras, as poliureias elastômeros de poliuretano e hot spray, poliureia e poliureia híbrida, né? Dentro das soluções de poliureia para os mercados de construção civil, que é um pouco o que é essa parceria que nós temos com a DuroShield, é muito importante a definição dos materiais, né? É uma parceria onde a química se completa com a mecânica e a engenharia. Basta não ter bons produtos, mas também um bom aplicador que entenda de aplicação e solução de substrato. Quais são os mercados as aplicações mais comuns, os cases onde estão a poliureia? Impermeabilizações, estruturas de concreto, impermeabilização de superfícies complexas, impermeabilizações de lajes técnicas, canais de irrigação, enfim, inúmeras. A poliureia talvez seja o poliuretano das famílias dos poliuretanos que mais vocês veem vídeos na internet. Ele não é um produto mágico, mas é como se fosse. Eu vou passar a palavra para o Mário Pastore, da DuroShield, que ele vai seguir os cases e as soluções. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite da Purcon e também agradecer a presença de todos. Eu sou sócio-diretor da DuroShield, ela é uma construtora de 15 anos no mercado. Ela atua em todo o Brasil e já tem aplicado
algo na faixa de 2 milhões de metros quadrados em revestimentos em poliureia. Então, a aplicação desse material é muito importante, você ter o domínio basicamente de 4 itens. Primeiro, o produto. Ter um produto de qualidade, ter um produto que desempenha as expectativas, ter equipamentos com qualidade também para poder ter sucesso, uma mão de obra qualificada e treinada e a engenharia do negócio. Você juntando esses 4 itens, você vai conseguir ter sucesso na aplicação de poliureia. Eu vou fazer agora uma apresentação basicamente de itens de aplicação. Vocês podem ver mais detalhes nas nossas redes sociais, a DuroShield, e agora eu vou passar uma série de slides aí, dando uma sequência de aplicação. Nosso mercado, basicamente, é composto de 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo é revestimento de cobertura. Essa cobertura pode ser telhas de aço, telhas de fibrocimento ou mesmo telhas em concreto. Eu não sei se já está passando já o slide. Então, qual é a sequência de aplicação, né, em coberturas? A lavagem do telhado. Vocês podem ver alguns telhados com grandes patologias. Então, a partir do primeiro momento, você vai fazer uma lavagem desse telhado. Segunda tarefa é você fazer um preparo das juntas. Todas as juntas das telhas vão ser preparadas com um véu de poliéster estruturado com uma argamassa acrílica. Todos os detalhes, todas as juntas, inclusive as fixações. Após isso, a poliureia, que nós chamamos de DuroShield, é aplicado por spray sobre a cobertura. Então, basicamente, são retrofits de cobertura pelo método não destrutivo, que você consegue fazer um retrofit de um telhado inteiro sem prejudicar o andamento da indústria, o andamento de um shopping center, o andamento de um prédio em operação. Detalhes que existem na cobertura são simples de se executar, lembrando que a poliureia é aplicado por spray. Então, ele se adequa em qualquer geometria que você tenha no telhado. Detalhes, trocadores de calor, enfim. Você consegue dar uma boa estanqueidade nesse telhado. Então, esse é o nosso primeiro mercado no Brasil, que são retrofits de coberturas, sendo essas coberturas em aço, em concreto e mesmo em fibrocimento. O segundo grupo do nosso mercado é o que nós chamamos de impermeabilizações de alto desempenho. Basicamente, esse mercado é composto por retrofit de impermeabilizações, também pelo método não destrutivo, e impermeabilizações novas, impermeabilizações de prédios, de indústrias, de grandes complexos em concreto, que você consegue fazer a impermeabilização num primeiro momento. Então, aqui nesses slides vocês podem ver obras de retrofit, lajes com problemas de impermeabilização, onde que o jeito tradicional de se fazer um retrofit é quebrar essa impermeabilização e fazer novamente. Isso, dependendo do caso, é muito difícil. Além de se tornar bem oneroso, ter uma grande geração de entulho e atrapalhar o dia a dia de um prédio em andamento, por exemplo. Então, basicamente, a aplicação segue a mesma forma de cobertura, que é lavar o substrato, tratar as juntas do substrato, aplicar um primer e aí aplicar o DuroShield. A aplicação, como eu disse, a aplicação é mecanizada, a cura é extremamente rápida, em 5 segundos você consegue caminhar sobre o revestimento, em 2 horas esse revestimento se encontra com cura total. Como o Pepe disse,
O mercado é composto basicamente de obras industriais, obras residenciais, complexos de concreto, mesmo estruturas em aço, para você fazer a proteção da parte química. Eu não sei onde que a gente está nos slides, mas estacionamentos de shopping centers, por exemplo, grandes áreas de lajes de segurança, enfim, se consegue fazer um revestimento completo na laje, dando uma garantia maior do que o mercado, uma velocidade maior do que os sistemas tradicionais e um desempenho muito bom. Controle de qualidade é um item muito importante na aplicação, quer dizer, pelo fato de você aplicar a membrana na própria obra, tem que se ter domínio dessa aplicação, porque só existe uma forma de se aplicar, a forma certa. Se você aplicar errado, você vai ter dois problemas. Primeiro, que você perdeu o material, e segundo, que vai ser uma dificuldade você tirar o material aplicado. Então, o controle de qualidade é muito importante. Um exemplo, a leitura da continuidade de membrana através do Holiday Detector, essa foto que vocês devem estar vendo aí, que não substitui, obviamente, o teste hidráulico, o teste de água. Você consegue fazer um teste eletrônico muito mais rápido e confiável também. Bom, tem uma foto da máquina aplicadora. E repetindo, quer dizer, as nossas aplicações, contenções primárias, contenções secundárias em indústrias, tratamento de efluente, impermeabilizações, a gente já falou bastante, pisos de áreas de processo, coberturas nós só falamos, silos, torres de resfriamento. E como resumo, quer dizer, a Duroshield é uma empresa de engenharia, uma construtora especializada em revestimentos de poliureia. Ela só faz isso. É a única empresa que tem o seu material próprio, que nós temos com a Purcon uma parceria onde ela fabrica o material Duroshield. É um material de cura extremamente rápida, é um material que fica 100% aderido no substrato, evitando a percolação de água entre o revestimento e a laje. É um revestimento de excelente resistência à abrasão e alta flexibilidade. Enfim, é um produto para a vida inteira. Você vai aplicar um produto de baixa manutenção e o sistema vai funcionar durante muito tempo. Um dos últimos slides aqui, a nossa relação de clientes, que nos deixa muito satisfeitos. É uma responsabilidade muito grande trabalhar com esse tipo de cliente e por isso eu vou repetir, quer dizer, para que você possa trabalhar dessa forma, você tem que ter produto de qualidade, máquina com bom desempenho, equipe treinada e engenharia para poder juntar tudo isso. Então, basicamente, é isso. A segunda parte da nossa conversa, agora a gente está trazendo o Jefferson, do Santander, e o Marmo, né, da Allianz FBT, que tem alguns cases e vão contar um pouco das experiências deles com os produtos da Duroshield e essa parceria. O Mário vai bater um papo com eles, a gente vai acompanhar, e no final vocês, por favor, coloquem aí no canal as perguntas que vocês têm, dúvidas, que no final desse bate-papo a gente vai responder. Bom, vamos lá? Vamos começar com o Marmo? Não permite isso ainda, tá? Oi? Olá, boa tarde. Bom, Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marmo. Vamos começar com o Jefferson. Mais uma vez agradecer o seu tempo aqui de estar aqui conosco. E agora ter um papo aqui com você sobre a sua experiência com o Duroshield nesses tempos. Quer dizer, o Santander é cliente do Duroshield há mais de 10 anos. Basicamente, fizemos obras de retrofit
dos sites do Santander, inclusive algumas agências, e o Jefferson trabalha no banco e eu bater um papo com ele, que é o nosso contato dessas últimas obras que a gente tem feito. Então, Jefferson, começar aí, qual é a sua função no Santander hoje? Boa tarde a todos, obrigado pela presença e pelo convite, Mário. É um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Eu sou engenheiro de missão crítica aqui no Santander, então eu sou responsável pelo Data Center de Campinas e mais 4 prédios que têm a disciplina de missão crítica, que são prédios 24/7, que não podem parar, e mais utilidades, né? Então, a parte de energia, água e gás do prédio administrativo do Santander. Nesses últimos tempos, Jefferson, quais os projetos que a DuroShield executou ou está executando junto com o Santander? A gente está fazendo um retrofit depois de mais ou menos 10 anos já, que foi a primeira obra que a gente fez aqui no banco, de impermeabilização de lajes. São mais de 4 mil metros quadrados aproximadamente, e a gente fez essa concorrência aqui no banco, né? Todos os processos passam pelo Incrivo, uma empresa que faz esses processos internamente para nós, e a DuroShield, com a solução, estava mais aderente, e até pelo histórico também de um produto que tem alta eficácia, alta disponibilidade e alta confiabilidade, a gente optou por essa solução para aqui para o banco. Tá, então quer dizer que basicamente a escolha do DuroShield foi em função do desempenho, mesmo porque, deixando claro às pessoas que não estão no nosso dia a dia, quer dizer, você está com os sites operando, né? Sim, os prédios eles operam 24/7. Eu tenho prédios administrativos, onde eu tenho pessoas circulando durante o dia todo, e tenho um prédio que é o Data Center, que não tem pessoas, mas é um prédio que não pode parar também. Então a gente optou por essa solução. Eu tenho outros parceiros que trabalham comigo aqui no banco, então nós fazemos geralmente um comitê de engenharia entre a Cushman, que faz o gerenciamento para a gente no Data Center. A gente tem a Project Plan, que é uma empresa de engenharia que trabalha conosco aqui também. Então, todos os projetos e todas as demandas que a gente contrata passam por um crivo de mais ou menos 10 engenheiros para ter uma solução aprovada aqui no banco, tá? Entendi. Bom, então estou entendendo que a DuroShield passou por esse crivo dessa turma toda aí, é isso, Jefferson? Sim, passou, foi uma sabatina até pesada, né? O Mário participou do processo, né? Fizemos grandes questionamentos sobre a solução, sobre os cases, sobre o método de trabalho, sobre a composição química, a garantia do produto. Então a gente tem bastante critério para poder fazer as contratações aqui no banco, porque o que a gente espera é contratar um projeto, um serviço que tenha durabilidade e a gente não tenha problemas, né? Porque como os prédios são vivos, a gente tem que garantir que não haja problemas de infiltração, de estrutura, para que os usuários e o data center continuem rodando 24/7. Tá. Bom, e dentro do possível, claro, né? Quer dizer, você gostaria de ter essa solução em eventuais novos projetos que o banco venha a fazer no futuro, Jefferson? Sim, a ideia é sempre contratar a DuroShield para participar das concorrências. Geralmente a gente faz as concorrências com outras empresas, né? Com um crivo técnico, um crivo de solução, mas a ideia é que a DuroShield sempre continue participando pelo histórico e por estar prestando um bom serviço para o banco. Ok, eu acho que com isso, mais uma vez te agradeço muito, sei que seu dia é corrido, obrigado pela sua colaboração, conte conosco e, claro, continue exigindo aí da nossa qualidade para que a gente continue tendo sucesso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite, Mário. Bom, agora eu queria falar com o nosso outro entrevistado de hoje, nosso cliente, José Marmo. Marmo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, de estar aqui conosco
e preparei aqui algumas perguntas para tentar mostrar qual está sendo o trabalho do Rothschild junto com você. A primeira pergunta que eu faço com você é: qual é a sua função na Alice? Quer dizer, qual é o seu projeto hoje? Pessoal, boa tarde, tá? Primeiro, queria agradecer o convite, tá? E a verdade, a Alice é uma empresa de alta tecnologia e ela foi toda estruturada para operar na plataforma 3.0, industrializada. E eu sou um dos sócios diretores. Tem mais 3 sócios comigo, tá? E a gente opera sempre na plataforma 3.0, tá? Todo o sistema industrializado, tá? Ok. Atualmente, você está desenvolvendo alguma obra? Quer dizer, esse seu projeto já é uma realidade? Que projeto você está executando hoje, Marmon? Na verdade, eu trabalhei durante 40 anos na construtora Gafita, tá? E lá, eu fui, durante 20 anos, fui diretor técnico da empresa. E nós desenvolvemos um monte de projetos, um monte de padronizações, especificações técnicas, tá? E realmente, então, eu saí da Gafita, 3 anos atrás, com um acervo tecnológico muito bom. E eu fui contratado pela Build para desenvolver uma obra 3.0. Para você ter uma ideia, todas as construtoras operam na construção 2.0, que é o convencional racionalizado. O nosso é 3.0. A pegada é completamente diferente, tá? É uma obra que o nosso propósito é levar a construtora de 2.0 para 3.0. O que a construtora ganha quando ela entra no 3.0? Primeiro, a participação do fornecedor é alta, muito alta. Ele é tido como fornecedor e desenvolvedor, tá? Outra coisa, a gente sempre procura, o sistema contínuo tem baixo impacto ambiental, tá? A gente utiliza pelo menos 40% menos mão de obra do que utiliza no sistema convencional, tá? E com prazo, nós reduzimos o prazo de 35% a 40%, tá? Com potencial de redução de custo de até 15%. Então, tudo isso a gente consegue quando você passa do 2.0 para o 3.0. Tá? E a Build, ela está conosco, tá? Já está mais ou menos quase um ano, e vamos fazer uma obra que vai começar em fevereiro, lá em Ribeirão Preto. Tá? A Build é uma construtora de altíssimo centro tecnológico, acabou de enviar vários engenheiros lá no Vale do Silício e está preocupado realmente com o futuro da construção civil. Tá? Então, ela está investindo muito em tecnologia. É realmente uma empresa realmente está crescendo bastante, tá? E eu acho que tem tudo para fazer uma boa performance nessa nossa construção. Ok. E por que o sistema Duroshield, sistema de poliureia, foi escolhido para esse projeto em específico, Marmon? Bom, uma das coisas que tem no 3.0 é a melhoria contínua. Nós não podemos abrir mão da melhoria contínua. E toda a operação no canteiro se dá em cima de uma linha de montagem, semelhante à indústria automobilística. Só que a nossa linha de montagem é virtual, mas você percebe ela, tá? E por tipo de um pagamento por semana. Então, um pagamento por semana, você vai construindo e vai subindo esse pavimento. E engraçado, a primeira vez que nós fizemos, quando nós chegamos no pavimento de cobertura, nós ficamos 3 meses para realizar a cobertura com uma manta asfáltica. Isso para nós é um crime, porque é verdade que a água não pode conviver com o nosso tipo de vedação que é drywall. Então a gente tem toda a necessidade de adoção e estudar um processo muito mais tecnológico, com baixa pegada de carbono, e que fizesse com menos tempo tudo aquilo que a gente fazia, que demorava uns 3 meses. Nós tínhamos que passar, levar manca, levar areia lá para cima, levar manta asfáltica. É uma coisa que durava 3 meses. Isso nos incomodava bastante. Então nós começamos a procurar um outro sistema alternativo para fazer isso. Tá? Entendi. Bom, estou vendo que tem grande responsabilidade. E como o Jefferson falou do Santander, quer dizer, da escolha, do detalhe, como que você acabou tomando essa decisão? Quer dizer, você viu alguma coisa? Você procurou literatura? Como é que você
tomou essa decisão, que é uma decisão importante em cima de um projeto grande como esse que a Buildit vai fazer, né? A gente sentia a necessidade de ter que alterar o modelo de piramidalização. Tá? Aí nós fomos procurar um sistema, tá? E realmente, há um tempo atrás, o pastor tinha aparecido na Gafisa e tentando conversar conosco sobre esse sistema. Eu pedi para ele verificar algumas obras, tá? Verificamos 2 obras, porque eu fiquei hiper satisfeito. Uma obra lá em Campinas, num complexo hoteleiro, e aqui uma obra no colégio, do Corredor da Cobertura. E uma coisa que me impressionou muito foi o portfólio de clientes. Clientes desses são clientes que, qualquer pisada na bola, aqui no Santander, envolve uma ação que é a empresa. Então, isso eu pesquisei que era uma empresa séria para trabalhar. Tá? E o que a gente precisa, no 3.0, tem empresas parceiras, empresas que contribuem para a gente, e sempre com melhoria contínua, ou seja, a segunda obra tem que ser melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda. Eu senti primeiro. E eu senti que alguns itens são fundamentais na aplicação da poliureia. Primeiro, é o ciclo da cobertura. Começou tudo com a cobertura. A cobertura, quando chegar lá em cima, o último pavimento, a gente tem que realizar em pelo menos 15 dias, não pode passar mais do que isso. A manta demorava 3 meses para fazer isso. Você pega a forma do ar, também a cobertura do ar, tem que ser realizado em 1 semana. Agora, o ponto principal também, que dá um ganho muito grande, é engaragem descoberta. Nós temos que visitar um complexo hoteleiro lá em Campinas, que realmente é de tirar o chapéu. Não tem nada daquele processo arcaico de você botar uma regularização, botar manta, depois botar complexo, uma tela, porque a proteção não resiste à abrasão. Então é uma coisa muito complexa. Eu acho que vai ter um ganho muito grande e vai ser mercado, vai dar também para as construtoras começarem a adotar isso. Uma coisa importante também que eu queria ressaltar foi que nós contratamos um projetista de especialização, o Sérgio da empresa Proíta, e realmente aquele projeto é enorme. A cabeça do Sérgio realmente é aberta para tudo aquilo que nós temos, e ele está sendo nosso parceiro incrível, tá? Sérgio da Proíta. Ok, isso que eu ia te perguntar agora, quer dizer, você realmente contratou um projeto de impermeabilização, quer dizer, como é que você vê o projetista dentro desse contexto? Você contratando um projeto e sugerindo já um sistema de impermeabilização? A verdade, a minha empresa quebra paradigma. Ela muda a cultura das empresas. Tá? Quem muda a cultura é o presidente da empresa, ou a alta administração. Tá? E a Bíblia aceitou muito bem isso, porque ela quer mudar muita coisa. Ela está crescendo muito, com esse sistema 3.0, quando você cresce muito, você fica muito vulnerável. Você tem que começar a pensar em industrialização. Isso é importante para mim. Tá? E realmente, eu sinto que o Sérgio tem muita cabeça boa de pensar em coisa nova e realmente ajudar. E eu disse também que a parcela da indústria, com relação à garantia, com relação à aplicação, é fundamental. Tá? Porque o que nós temos no passado era muito projeto barra-corte. Isso tem que acabar. Eu acho que cada projeto é um projeto. E eu sinto que senti muita firmeza em conhecer o processo da Buildit. Eu acho que a gente entendeu as empresas, isso é importante, então melhora a rotina, quando tem na mesma empresa. Quando você começa a mudar para fazer de preço, isso não é bom. Tá? Eu acho que a nossa parceria tem tudo para durar pelo menos algumas décadas de frente. E é isso que eu estou esperando, tá, pessoal? Ok. Marmon, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua energia. Contamos com você com nossos próximos projetos e passo a palavra ao Pepe novamente. Obrigado, Marlon. Pois não. Uma coisa, tá, pessoal? Eu acho que no sistema hoje atual, nós temos que trabalhar com materiais que têm baixa pegada de carbono. Esse negócio de começar a trabalhar com manta fáustica, há uns 5 anos atrás, eu achava realmente que tinha que mudar. Tá? Você com obra de manta fáustica, às vezes você não pode respirar, pela forma que você está impregnado na garganta.
Isso tem que ser mudado. Tá? É uma coisa ali que tem que ser mudada. E realmente, eu acho que está mudando para muito melhor. Tá? Então, obrigado pelo convite de todo o pessoal. E qualquer problema, estou à disposição de qualquer dúvida. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Marmo. Obrigado. A gente tem aqui, ressaltando agora o bate-papo, temos algumas perguntas aqui através dos comentários, então, por favor, quem teve alguma dúvida, a gente falou da Purcon Química, do Duroshield, da poliureia, são muitas informações, talvez para algum, esse material todo vai estar disponível depois e vocês, por favor, coloquem nos seus comentários. Como é a nossa primeira live, sugestão, crítica, outros temas. A Purcon é uma casa de sistema, como eu falei, e o nosso business é o poliuretano. A proposta de valor é aumentar o consumo per capita através de soluções moldadas para o mercado. Você que está nos conhecendo agora, se tiver alguma dúvida que envolva poliuretano, principalmente a poliureia, mas também o poliuretano, pode inscrever no canal, pode nos procurar, até com sugestões para próximas lives. A gente tem já aqui algumas perguntas, e a primeira eu vou pedir para o Mário responder. Depois da aplicação, Mário, qual que é o tempo de durabilidade, de garantia da poliureia após a aplicação? Bom, nós oferecemos, eu falei rapidamente na apresentação, nós oferecemos uma garantia acima do mercado. Nossa garantia padrão é de 10 anos, agora ela pode ser até uma garantia estendida, desde que tenha alguns parâmetros para poder cumprir, quer dizer, mas a garantia que nós oferecemos normalmente é de 10 anos e a vida útil do sistema, né, hoje muito em voga essa situação, é acima de 30 anos. Outra pergunta que vem, que eu estou colocando para o Hamilton, nosso parceiro e nosso colega da Purcon, como eu posso diferenciar os tipos de poliureia? Para onde elas se aplicam? A poliureia é um tipo de material que tem muitas formulações diferentes. Dependendo da forma como se prepara, né, a química do material, a gente puxa o material mais para resistências mecânicas, mais para resistências químicas, com maior flexibilidade, e é por isso que ela é amplamente utilizada no mundo inteiro por diversas finalidades. Hoje a gente prefere sempre uma formulação para efeito de impermeabilização que tem uma excelente flexibilidade, uma excelente resistência, principalmente ao tráfego, para que ela possa ser usada, inclusive até como um piso, onde carros podem passar em cima diretamente, sem danificá-la e com altíssima durabilidade. Outra pergunta aqui, qual é o diferencial que a Duroshield, vou fazer as duas para o Mário, tá? As duas estão mais ou menos, a diferencial em relação à concorrência e se ela pode ser aplicada em dia chuvoso. Vou começar pela segunda parte. Não pode. A vantagem é que quando chove, você não perde o que você aplicou. Como a cura é muito rápida, à medida que você está aplicando e começa a chover, você vai parar a aplicação, mas o que você aplicou, você não perde e aonde você aplicou está protegido contra essa chuva. Então você só pode aplicar em substratos com baixa umidade. E a diferença da Duroshield para as outras empresas, a Duroshield tem 15 anos no mercado. Ela é pioneira nesse mercado de poliureia, ela desenvolveu grande parte do que hoje tem aplicado aí, inclusive algumas empresas nasceram de ex-funcionários da Duroshield, o que na verdade é um orgulho para nós. Mas é isso, quer dizer, existem outras empresas que fazem poliureia e fazem outra coisa. Eu, sendo muito honesto, eu não conheço uma especialista em poliureia como a Duroshield. Tem outras empresas que fazem poliureia também, mas somente executam poliureia como a Duroshield, eu acho que não tem no mercado, não. Como eu mencionei, a poliureia, talvez em vídeo de internet, ele aparece sempre como um produto mágico, né? Existem vários vídeos, poliureia protegendo melão, ovo que não quebra, mas é muito importante responsabilidade, principalmente preparação de substrato, que resistência química o produto tem que ter uma engenharia adequada, procurar um parceiro adequado para recomendação, porque o produto por si só
ele não pode fazer tudo, apesar de ter uma solução química e de engenharia para cada necessidade de mercado. Hamilton, tem outra pergunta aqui. Em junta de movimentação, qual é a alternativa? A poliureia é um excelente material para cobrir qualquer tipo de substrato, com juntas, inclusive. Só que é muito importante entender bem como é que essa junta se comporta e se deve passar a poliureia como uma membrana contínua sobre ela. É onde entra a engenharia da coisa. Como o Pepe acabou de mencionar, não é só o material, não é só a química, não é só o fato do material ter, muitas vezes, 300%, 400% de elasticidade, que vai fazer com que ele seja adequado para determinadas situações. Então aí entra o aplicador, entra a empresa de engenharia que tem por trás, fazendo a definição correta de como tratar essas juntas. Mário, tem um ponto de orvalho adequado? Pergunta. Olha, na verdade, é importante, medição da própria umidade do substrato é importante, a temperatura, o vento, quer dizer, existe uma série de variáveis que influem definitivamente no bom resultado da aplicação. Então, quer dizer, por isso que quando eu falei lá atrás dos 4 grandes itens da aplicação da poliureia, quer dizer, o material tem que ser um material de qualidade, o equipamento tem que ter qualidade, mão de obra treinada e engenharia. E essa engenharia é isso, quer dizer, qual é o ponto de orvalho que você vai ter, dependendo da região do Brasil, qual é a umidade do substrato, que você precisa medir essa umidade antes de aplicar, se tem muito vento, se não tem, enfim. Um grande número de variáveis. A dificuldade da poliureia é não propagar, não deixar com que um fogo se inicie e depois se propague por ela. Só dando Claro. um exemplo no que o Hamilton está dizendo, quer dizer, exemplo prático, um balão. Então você fez uma laje ou um telhado com revestimento de poliureia. Então vai cair um balão em cima, a tocha, ela vai queimar o revestimento, é verdade, mas ele não vai se propagar. O galpão não vai pegar fogo porque caiu um balão em cima do telhado. Ele vai queimar aonde a tocha caiu. A hora que o fogo se extinguir, a tocha se extinguir, o fogo acaba. A DuroShield aplica em qualquer lugar do Brasil? A DuroShield é uma empresa nacional, é uma empresa que tem obra no Brasil todo e tem inclusive projetos de referência no Brasil inteiro, sim. Hamilton, quanto tempo seca a poliureia? A gente falou aqui, que o canal, na verdade, tem muita gente interessada, né? E gente de engenharia, técnicos, enfim. Algumas perguntas podem ser óbvias, mas a gente quer responder todas elas, tá? Continua colocando aí nos comentários do YouTube a sua pergunta. Qual que é? Eu acho ótimo esse tipo de pergunta, porque realmente é um dos grandes diferenciais desse material, dessa tecnologia. Não tem nenhuma outra tecnologia de revestimento que se aplica e você conta até 10 e sai andando em cima dela. Realmente é exatamente assim que ela funciona. Em pouquíssimo tempo você libera para qualquer tipo de uso, basicamente. Eu posso escolher a cor? Pode. Na verdade, a poliureia tem uma cor padrão, né? Quando a gente está falando de laje, é o famoso cinza concreto, mas ela pode ser revestida, né? E aí você pode ter uma gama de cores, que tipo de cor você quiser, né? Mas a cor padrão que nós oferecemos para o mercado é a cor cinza concreto. Que outra aplicação, fora a construção, você enxerga a aplicação da poliureia? Olha, a poliureia é um revestimento que traz a um substrato metálico uma proteção anticorrosiva sem igual. Não existe nenhum outro revestimento que faça o que a poliureia faz para uma estrutura metálica do ponto de vista de proteção contra o meio ambiente, prolongando, né, a vida útil dessa proteção como nenhum outro revestimento. Esse é um. Outra aplicação muito interessante da poliureia é exatamente na estanqueidade de sistemas de tratamento de água e tratamento de esgoto, tanto em canais, quanto em tubulações, quanto em grandes estações de tratamento, por ser um material que se aplica uma vez só, que tem durabilidade acima de 20 anos, muitas vezes acima de 30 anos, ou seja, aplicações onde se escolhe o material pela sua
durabilidade, o que traz um conforto em relação à parte de manutenção, que muitas vezes é quase inviável em determinadas situações. Mário, como é que é aplicar esse revestimento? Como é que é movimentar essa máquina? Como é que aplica? Alto, baixo, tem que ter guincho? Como é que é a movimentação na construção, por exemplo? Em prédio alto, numa laje, enfim. Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, tem que se ter a logística ideal para se trabalhar, inclusive, no caso que o Jefferson deu, quer dizer, em obras vivas. Imagina um site do Santander, por exemplo, que está trabalhando lá 2.000, 3.000 pessoas, e você vai fazer uma operação lá que não é pequena, e geralmente em áreas altas, como você disse, quer dizer, então você tem que ter uma logística para poder se adequar a isso. Então, as máquinas, por exemplo, elas ficam estacionadas geralmente embaixo, você pode ter até 80 metros de mangueira, ou seja, a estrutura está embaixo do prédio e você está aplicando a 80 metros de distância, né? Então, quer dizer, isso, volto a dizer, é a engenharia do negócio. Você vai ter que montar uma logística que atenda à necessidade do cliente. Com isso, você tem que ter equipamento adequado para poder aplicar a poliureia. Olha, gente, algumas perguntas já foram respondidas, eu estou vendo aqui, e quem quiser depois a live vai ficar salva e você pode assistir ela inteira, ou através dos contatos que a gente vai passar para a DuroShield ou para a Purcon, você pode fazer mais perguntas se tiver alguma dúvida. Hamilton, consumo por metro quadrado, né? Se a gente for fazer de peso, de estrutura, mais ou menos, qual que é o consumo de metro quadrado? De uma maneira geral, a poliureia tem uma densidade, um peso específico de 1 a 1,1 kg por litro, ou seja, em 1 metro quadrado, 1 milímetro de poliureia pesa aproximadamente 1 kg. Então, se você tem uma especificação de aplicação de 2 milímetros, por exemplo, você vai ter 2 quilos por metro quadrado no material. Legal. Continua perguntando, a live está chegando quase no fim. Como eu falei, a Purcon é uma empresa de soluções de poliuretano, temos outras soluções para a construção civil. Espero que através da sugestão de vocês, a gente faça mais lives com temas específicos. Qual é o valor mínimo, a espessura mínima que se pode aplicar num substrato? Bom, a espessura, basicamente, né, em linhas gerais, mais uma vez, ela é estabelecida, ela é especificada em função da utilização. Ou seja, o Hamilton falou, existem revestimentos onde vai passar carro, onde vai passar carreta. Existem situações onde vai andar gente. Existem situações que são lajes, inclusive, de baixo acesso, quer dizer, que praticamente não vai subir ninguém. Então, o mínimo em áreas em aço, nós estabelecemos com 1 milímetro de espessura. Menos que isso, realmente, é muito difícil. E em áreas em concreto, espessuras começam a partir de 1,5 milímetro. Outra pergunta que veio é se existe um curso de poliureia. A gente gostaria de fazer, ainda não temos um curso no Brasil, mas está aí uma ótima dica, que de repente a gente pode fazer um webinar ou quem sabe um curso presencial de poliureia. A Purcon tem um centro de pesquisa e inovação onde a gente promove Tech Days, né? Tech Day é uma imersão total no mercado do poliuretano. Vai além da química, da mecânica, a gente tem um ambiente onde a gente pode propiciar molde, máquina, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de processo, e tem todo um dia onde a gente parte de aplicações e soluções do mercado internacional, mundial, e a gente apresenta desde a química e processo aplicados a vários tipos de mercado. A poliureia, por exemplo, a gente tem um ambiente para aplicação da poliureia, onde a gente pode fazer testes físicos, onde a DuroShield faz as demonstrações de homologações, eventualmente é um ambiente que tem uma característica corrosiva maior, que a gente tem que fazer os testes, a gente tem toda essa disponibilidade. Mas isso é uma boa dica, né? E a outra pergunta, é necessário fazer proteção mecânica sobre o material? Não, não é. Também o Hamilton falou aqui bem, quer dizer, é um material de excelente resistência mecânica. Então, uma das vantagens é que a impermeabilização já é o próprio revestimento.
em vários casos, na grande maioria dos casos, né? Então, quer dizer, você vai fazer a impermeabilização de um substrato e essa impermeabilização já serve como revestimento, né? Então você ganha, obviamente, tempo, logística e principalmente preço. Lembrando que os sistemas tradicionais têm que fazer caimento para o ralo, proteção mecânica e mais o revestimento sobre a impermeabilização. Então, no caso da poliureia, ela já é a impermeabilização e o revestimento ao mesmo tempo. Complementar a resposta do Mário, existem algumas aplicações em estruturas civis, obras residenciais, comerciais, onde se quer recobrir a poliureia com alguma coisa. Um exemplo típico são jardineiras, quadras esportivas, piscinas. Essas áreas, elas podem sim ser impermeabilizadas com poliureia e receber qualquer tipo de revestimento ou acabamento sobre ela, inclusive até pisos elevados, que hoje é uma tendência bastante grande em pilotis. Na verdade, a poliureia é um produto, é um polímero fantástico, monolítico, aplicado por hot spray, quer dizer, para impermeabilizar, inclusive em curvas, né, vedamento. Ele é excelente, não só para proteção, né, depois para não vazar a água, não só, e também, como o Hamilton falou, existe muito parque aquático, piscinas, né, tanques que são usados a poliureia. Pode aplicar em qualquer superfície? Olha, eu até brinco que o DuroShield não é Bombril, não serve para tudo não. Não dá para colocar na antena que a imagem vai melhorar. Existem situações onde ele não se aplica não. Por exemplo, telhas de barro, muita gente fala, pô, faz uma cobertura, são telhas de barro, quer dizer, você não tem uma sustentabilidade, é muita junta, quer dizer, não vai dar certo. Então, uma das características, inclusive, da empresa é essa, quer dizer, oferecer o sistema em áreas que você vai ter sucesso. Legal. Gente, muito obrigado. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Começamos um pouco atrasado, mas estamos terminando no horário, né? Como falou, ele vai ficar tudo salvo, as perguntas também. Se vocês quiserem usar os comentários para fazer mais perguntas, dentro do nosso canal, depois acompanhar outros vídeos onde tem algumas apresentações e cases de outros materiais, vocês podem seguir. Eu queria agradecer primeiro o Mário Pastore, né, da DuroShield, o Hamilton Nogueira, aqui da Purcom. Queria agradecer o Marmo, da FTB, e o Jefferson, do Santander, pela participação na nossa primeira live, a todos vocês que estão nos assistindo, né? Obrigado aí pela participação. Também eu queria agradecer o ETIE, né, que é o Instituto E aí no final vai estar o link que vai apresentar os cursos do ETIE de graduação. O ETIE nos cedeu aqui o espaço aqui em Jundiaí e estamos disponíveis para fazer qualquer pergunta e soluções. E a gente, quem puder, acompanha aí no nosso canal e estamos aí para próximas lives aí. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Mário. Obrigado, Hamilton. Obrigado.